Você acredita que sabe quem escreveu a Bíblia? Quase todo mundo tem a mesma resposta pronta, a que foi ensinada por séculos. Mas existe um segredo, uma verdade explosiva que a maioria das pessoas, até mesmo as mais religiosas, ainda não conhece. Estamos prestes a revelar o choque que o mundo sofreu no século XVII, graças a um gênio esquecido, Baruch Spinoza. Enquanto todos seguiam o dogma de que a Bíblia era escrita por homens inspirados por Deus, Spinoza foi o primeiro a ousar questionar, usando apenas a razão. Sua análise crítica não apenas desafiou séculos de crença, mas estabeleceu as bases de como a Bíblia é estudada hoje. Você está prestes a descobrir a revelação que mudou o curso da história e da teologia. O que Spinoza desvendou, e o que a erudição moderna confirmou, é que a Bíblia não é a obra unificada de um único autor divino, mas sim uma colcha de retalhos de documentos humanos, vozes e agendas espalhadas por séculos. Se você quer entender a verdadeira origem do livro mais influente do mundo e por que a versão tradicional está incompleta, você não pode perder essa crítica. É hora de sair da ignorância e conhecer a verdade de Spinoza. Baruch Spinoza vivia na Holanda do século XVII, durante o chamado Século de Ouro holandês, um período de relativa tolerância religiosa comparado ao resto da Europa. Mesmo assim, questionar as escrituras era considerado heresia. Spinoza, que havia sido excomungado da comunidade judaica em 1656 por suas ideias radicais, dedicou-se a escrever o Tratado Teológico Político, publicado anonimamente em 1670. O livro foi um dos textos mais controversos do início do período moderno. Nele, Spinoza argumentava que a teologia mantinha os homens em estado de servidão e que a construção da liberdade humana passava pela separação completa entre política e religião. O tratado foi revolucionário ao defender de modo radical a laicidade do Estado. A motivação de Spinoza era clara. Ele havia suspendido temporariamente a redação de sua obra principal, a Ética, para escrever um livro que expusesse sua visão das Escrituras. Ele via como teólogos e sua teologia contribuíam decisivamente para o cerceamento da liberdade humana. O objetivo era mostrar que a Bíblia não deveria ser usada como manual político ou científico, mas compreendida em seu contexto histórico. Para Spinoza, a superstição e a deturpação da ideia de Deus podiam estagnar a humanidade e sua liberdade. O que tornou Spinoza verdadeiramente revolucionário foi seu método de interpretação das Escrituras. Ele propôs que a Bíblia deveria ser analisada da mesma forma que qualquer outro texto antigo, sem presumir que seu conteúdo era verdadeiro simplesmente por ser sagrado. Spinoza adotou o que chamou de método histórico crítico, baseado em 5 vias fundamentais de leitura. A via naturalista tratava a natureza e os livros sagrados como escritas divinas, equivalentes, selecionando das escrituras apenas o que poderia ter valor. A via histórico-contextual exigia atenção às circunstâncias em que os acontecimentos ocorreram e ao modo como os diferentes livros foram selecionados para integrar o cânone bíblico. A via psicológica considerava a personalidade, formação intelectual e costumes dos diferentes autores. A via filológica analisava o universo linguístico dos judeus, estudando as expressões e termos utilizados. A via comparativa permitia detectar incongruências entre os diferentes textos, levando à interpretação metafórica de alguns deles. Spinoza usou sua proficiência em hebraico, latim e um pouco de grego que aprendeu para ler o Novo Testamento. Ele procurou conhecer as circunstâncias em que cada livro da Bíblia foi escrito, como foi transmitido e como se tornou parte do cânone religioso. O princípio básico de sua metodologia era a interpretação da Escritura por si mesma. Isso significava que o texto deveria ser compreendido sem recorrer a autoridades externas ou tradições religiosas, mas apenas através da análise interna e comparativa. Através de seu método, Spinoza chegou a conclusões que escandalizaram seus contemporâneos. Ele concluiu que a Bíblia é uma obra de muitos autores humanos, que viveram muitos séculos depois dos acontecimentos que descreviam, apoiando-se em documentos que já se perderam.
Portanto, o que foi transmitido são ideias muito diferentes e imperfeitas acerca de Deus. Spinoza analisou especificamente o Antigo Testamento, fazendo uma exegese que permitisse detectar incongruências e separar o joio do trigo. Ele contestou as leituras místicas, alegóricas e midráshicas, classificando-as como fantasias. Também criticou a perspectiva de Maimônides, que pretendia subordinar o texto bíblico à razão, assim como atacou a interpretação que abdicava da luz natural e propunha uma hermenêutica norteada apenas pela fé. Os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Livros de Moisés, foram alvo especial de sua análise. Durante muito tempo, as pessoas assumiram que Moisés os havia escrito pessoalmente, mas o próprio texto contradiz essa ideia. O texto descreve a morte e o sepultamento de Moisés em detalhes. Claramente, Moisés não poderia ter escrito isso. Estudiosos modernos dividem esses textos em diferentes fontes escritas por diferentes grupos de autores, com interesses conflitantes. Algumas seções favorecem sacerdotes, outras favorecem reis. Algumas enfatizam um estilo de adoração, enquanto outras argumentam por algo completamente diferente. Spinoza demonstrou que a Bíblia não era obra de um único autor, ou mesmo de um pequeno grupo de autores. Era uma colcha de retalhos de vozes espalhadas por séculos, cada uma moldada pela política, cultura e conflitos de seu próprio tempo. As partes mais antigas da Bíblia, como os primeiros livros do Antigo Testamento, não foram registradas na época dos eventos que descrevem. Foram escritas centenas de anos depois. As histórias de Moisés, do Êxodo ou dos patriarcas, não foram escritas por testemunhas oculares anotando as coisas conforme aconteciam. Eram contos orais passados de geração em geração, moldados e remoldados para atender às necessidades de cada comunidade. Quando escribas finalmente as registraram, eram menos registros históricos e mais mitos nacionais projetados para dar a um povo disperso uma identidade compartilhada. Spinoza revelou que o produto final não era unidade divina, mas compromisso humano. Os Salmos, por exemplo, não foram todos escritos por Davi. Apesar da afirmação tradicional, muitos vieram de séculos posteriores, refletindo lutas muito distantes de seu suposto reinado. Os profetas também mostram sinais de múltiplos escritores. Isaías é um bom exemplo. A primeira parte reflete eventos do século 8 a.C., mas seções posteriores vêm claramente de exilados vivendo na Babilônia, mais de 100 anos depois. Um livro, mas vozes de diferentes épocas costuradas sob um único nome. O Novo Testamento tem sua própria autoria emaranhada. As cartas de Paulo são os escritos mais antigos que temos. Claro, algumas, mas não todas, foram realmente escritas por Paulo. Algumas foram produzidas por seguidores posteriores, que usaram seu nome para obter credibilidade. Isso não era incomum no mundo antigo. Escrever sob o nome de uma figura respeitada era uma maneira de fazer suas ideias serem aceitas. Mas também significa que, mesmo dentro do Novo Testamento, há uma indefinição entre cartas genuínas e falsificadas. Os próprios evangelhos são anônimos. Eles não dizem realmente escrito por Mateus ou por João. Esses nomes foram anexados posteriormente, por volta do século II, quando os primeiros cristãos queriam dar-lhes autoridade. E quando alinhamos os evangelhos lado a lado, fica claro que eles copiam fortemente uns dos outros. Marcos vem primeiro, e Mateus e Lucas copiam seções inteiras dele, adicionando seu próprio toque. João, enquanto isso, conta uma versão completamente diferente dos eventos, com Jesus soando mais como um filósofo do que como um pregador itinerante. Se 4 testemunhas dessem depoimento em tribunal e suas histórias parecessem assim, questionaríamos imediatamente sua confiabilidade. Pense na história da mulher apanhada em adultério, onde Jesus diz: "Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra." É uma das passagens mais famosas do Novo Testamento, mas não estava nos manuscritos mais antigos. Foi adicionada séculos depois. O mesmo vale para o final do Evangelho de Marcos, que descreve as aparições da ressurreição. Nas versões mais antigas,
A história termina abruptamente com as mulheres encontrando o túmulo vazio e fugindo. As cenas de ressurreição foram anexadas mais tarde para suavizar as coisas. Além da questão de quem escreveu os textos, há também a questão de quem os editou. Porque escrever no mundo antigo não era como digitar em um laptop. Era um processo lento de copiar e recopiar à mão. E cada cópia introduzia mudanças. Algumas eram erros. Algumas eram deliberadas. Escribas às vezes adicionavam versículos, suavizavam contradições ou promoviam pontos teológicos. Isso significa que a Bíblia que lemos hoje é o resultado de inúmeras mãos, não apenas dos supostos autores originais. Spinoza demonstrou que os livros de ambos os testamentos não foram escritos por mandato expresso e de uma vez por todas, mas por simples acaso, por certos e determinados homens, em conformidade com as exigências de seu tempo e sua própria maneira de ser. Deus é o autor da Bíblia apenas no sentido de que ali se ensina a verdadeira religião, e não porque Deus tenha querido transmitir aos homens um certo número de livros. Hoje existem milhares de cópias de textos do Novo Testamento, e nenhuma duas são idênticas. Cada escriba fez mudanças, algumas acidentais, algumas intencionais. Há mais variantes textuais nos manuscritos do Novo Testamento do que palavras no próprio Novo Testamento. Isso não significa que tudo seja não confiável, mas significa que a ideia de um texto perfeito único é um mito. A Bíblia que temos é uma colcha de retalhos de manuscritos costurados por estudiosos, tentando reconstruir o que os originais poderiam ter dito. Spinoza também percebeu que muitas histórias bíblicas tinham paralelos em culturas vizinhas mais antigas. A história da criação em Gênesis não é única. Culturas mesopotâmicas antigas já tinham mitos de criação muito antes de Israel existir. O Enuma Elish babilônico, por exemplo, descreve um Deus trazendo ordem do caos aquoso. Os paralelos com Gênesis são impressionantes. A diferença é que Gênesis retrabalha o mito para apresentar um Deus supremo em vez de muitos. Isso não é originalidade divina, é adaptação cultural. A história do dilúvio é a mesma. A epopeia de Gilgamesh, escrita séculos antes de Gênesis, conta sobre uma grande inundação, um homem escolhido para construir um barco e o envio de pássaros para encontrar terra. Soa familiar? Os escritores de Gênesis não receberam uma revelação totalmente nova. Eles pegaram uma história mais antiga e a remodelaram para se adequar à sua teologia. Até as leis que aparecem na Bíblia não foram inventadas do nada. O Código de Hammurabi, uma coleção de leis babilônicas do século XVIII a.C., contém regras que ecoam aquelas em Êxodo e Levítico. Isso inclui princípios de justiça, punições e ordem social. Os escritores bíblicos não entregaram um código moral único. Eles adaptaram as leis das culturas circundantes e reivindicaram autoridade divina para elas. O livro de Provérbios é menos como a sabedoria de um único autor e mais como uma coleção de ditados reunidos de muitos lugares. Alguns desses provérbios são quase idênticos a textos egípcios de sabedoria anteriores, como a instrução de Amenope. Se esta é a palavra inspirada de Deus, por que ela empresta linhas de culturas estrangeiras? E a resposta é simples. Os escritores eram pessoas que viviam em um mundo de ideias compartilhadas. Eles não estavam isolados. Eles pegaram emprestado, adaptaram e reembalaram sabedoria mais antiga para torná-la sua. Spinoza argumentou que as contradições na Bíblia não são erros a serem explicados, mas evidências de sua autoria múltipla. No livro de Gênesis temos, na verdade, duas histórias de criação diferentes colocadas uma ao lado da outra. A primeira, onde Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no 7º, é escrita em um estilo estruturado, quase poético. A segunda, que introduz Adão e Eva, é muito menos ordenada e pinta um quadro muito diferente. Se esta fosse uma revelação consistente, esperaríamos que as histórias correspondessem. Em vez disso, elas se contradizem porque vieram de duas tradições separadas escritas por autores diferentes que não estavam trabalhando juntos. A mesma coisa acontece com a história do dilúvio. Uma versão diz que Noé levou 2 de cada animal.
Outra diz que ele levou 7 pares de animais limpos e um par de impuros. Essas não são pequenas discrepâncias e revelam a presença de fontes concorrentes que foram posteriormente costuradas. Os editores não suavizaram tudo porque não estavam visando lógica perfeita. Eles estavam tentando preservar múltiplas tradições, mesmo quando não concordavam. Nos evangelhos, as histórias da ressurreição variam amplamente. Quem foi ao túmulo? O que eles viram? Eles encontraram Jesus lá ou mais tarde na Galileia, ou em uma montanha, ou atrás de portas trancadas. Cada evangelho dá uma resposta diferente. Se esses fossem relatos de testemunhas oculares, seriam mais consistentes. Mas, em vez disso, parecem tradições em evolução escritas décadas depois por autores que queriam enfatizar pontos diferentes. Spinoza também questionou como o cânone bíblico foi formado. Durante o século IV, quando o cristianismo estava se tornando a religião do Império Romano, líderes como Atanásio de Alexandria pressionaram por uma lista fixa de textos aprovados. Sua famosa Carta de Páscoa em 367 d.C. é a primeira vez que os exatos 27 livros do Novo Testamento são listados como autoritativos. Antes disso, os limites eram difusos. Algumas igrejas usavam livros que agora são excluídos. Outras rejeitavam livros que agora são centrais. O cânone final não caiu do céu. Foi imposto através de poder, persuasão e supressão de alternativas. Havia muitos mais relatos de Jesus circulando nos primeiros séculos. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Pedro, o Evangelho de Maria e outros. Alguns desses textos retratam Jesus de maneiras muito diferentes dos 4 evangelhos canônicos. Em Tomé, por exemplo, Jesus não realiza milagres nem ressuscita dos mortos. Em vez disso, ele profere breves ditados, mais como um filósofo itinerante do que um salvador divino. Esta versão de Jesus não foi incluída no corte final não porque foi provada falsa, mas porque os primeiros líderes da igreja decidiram que não correspondia à sua teologia. A Bíblia não foi escolhida por Deus. Foi escolhida por conselhos de homens argumentando e votando sobre quais textos contariam como escritura. Alguns escritos foram aceitos, outros foram rejeitados. O resultado final não foi um registro neutro da história, mas uma coleção curada que refletia o lado vencedor dos debates teológicos. Se uma facção diferente do cristianismo primitivo tivesse prevalecido, poderíamos ter uma Bíblia muito diferente hoje. Outro aspecto crucial que Spinoza revelou foi como o poder moldou a Bíblia em cada estágio. Porque escrever no mundo antigo não era uma atividade neutra. Escribas não estavam simplesmente fazendo ditado. Eles eram empregados por reis, sacerdotes e líderes, e as palavras que escreviam frequentemente serviam a propósitos políticos. Pense no livro de Reis. Ele conta a história dos governantes de Israel, mas não de forma equilibrada. Alguns reis são elogiados como servos fiéis de Deus. Outros são condenados por levar a nação ao desvio. Mas os critérios para julgamento muitas vezes se resumem a uma coisa: se eles apoiavam a adoração em Jerusalém. Reis que centralizaram o poder foram celebrados. Reis que permitiram santuários locais foram vilipendiados. Isso não é revelação divina. É propaganda escrita para fortalecer a autoridade de um centro sacerdotal sobre o resto. O mesmo acontece em Crônicas, que reconta muitas das mesmas histórias que Reis, mas as edita pesadamente. Os pecados de Davi são minimizados, os erros de Salomão são suavizados, e as falhas da nação são reinterpretadas. É uma história reescrita projetada para inspirar e controlar, não para dar um registro preciso. O autor de Crônicas não estava apenas escrevendo história, estava remodelando a memória para fins políticos. As cartas de Paulo revelam a influência do controle social. Em seus escritos autênticos, Paulo insiste que não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Mas cartas posteriores escritas em seu nome ordenam que escravos obedeçam seus senhores e mulheres permaneçam em silêncio na igreja. Esses escritos posteriores foram usados por séculos para justificar desigualdade e opressão. No entanto, quase certamente não vieram do próprio Paulo.
Vieram de líderes da igreja tentando impor ordem em uma instituição crescente e usaram o nome de Paulo para fazer cumprir suas regras. A metodologia de Spinoza, que na época foi atacada como herética, é hoje parte integrante dos estudos bíblicos, e tais vias são aceitas como contribuições hermenêuticas imprescindíveis. Ele é considerado um dos pais da crítica bíblica moderna. Seu método histórico crítico abriu caminho para que gerações futuras de estudiosos analisassem as Escrituras sem medo de questionar sua origem divina. Spinoza demonstrou que, quando perguntamos quem realmente escreveu a Bíblia, a resposta é: tribos tentando entender seu lugar no mundo, sacerdotes protegendo seu poder, exilados buscando significado em desastre, seguidores de um pregador tentando manter sua memória viva, e líderes posteriores remodelando essas memórias para criar uma instituição. Foi escrito por pessoas e reescrito por mais pessoas depois delas, cada uma com seus próprios motivos e perspectivas. A revelação explosiva de Spinoza foi que a autoridade da Bíblia depende de aceitar agendas humanas como vontade divina. E uma vez que se vê dessa maneira, não se pode mais ignorar. A Bíblia é menos uma palavra de Deus e mais uma palavra de baixo, um registro de humanidade falando consigo mesma sobre justiça, sobre sofrimento, sobre esperança, sobre medo, sobre o significado da vida. As ideias de Spinoza causaram um choque profundo em seu tempo. O Tratado Teológico Político foi proibido de circular na Holanda após a invasão de Luís XIV em 1672 e durante o governo do Príncipe de Orange. A obra foi colocada no índice de livros proibidos da Igreja Católica. Spinoza foi considerado ateu e herege tanto por judeus quanto por cristãos, mas sua influência foi duradoura. Ele abriu caminho para que o iluminismo questionasse não apenas a autoridade religiosa, mas todas as formas de poder baseadas em dogmas não examinados. Sua defesa da separação entre Igreja e Estado tornou-se um princípio fundamental das democracias modernas. Seu argumento de que a filosofia e a razão devem ser livres de interferência religiosa moldou o pensamento ocidental. Spinoza concluiu que, se a Bíblia é o produto de séculos de autoria humana, edições e compromissos, então sua autoridade depende de aceitar agendas humanas como vontade divina. E uma vez que se vê dessa maneira, não se pode mais ignorar. Quando as pessoas são informadas de que a Bíblia é a palavra de Deus, geralmente imaginam uma mensagem única unificada, um livro ditado de cima. Mas quando se afasta e olha de perto, o que se encontra é menos como um único discurso e mais como um antigo debate congelado no papel. Diferentes grupos de escritores vivendo em diferentes séculos tinham objetivos diferentes, e a Bíblia preserva o choque dessas vozes. A história da criação, a história do dilúvio, os relatos dos reis, as leis em Levítico e Deuteronômio, os evangelhos sobre Jesus, todos mostram sinais de múltiplos autores trabalhando com agendas diferentes. Essa diversidade não é produto de um escritor inspirado. É o produto de gerações de autores diferentes contribuindo para uma biblioteca crescente. Considere a diferença entre Provérbios e Eclesiastes. Provérbios insiste que a vida é ordenada, que sabedoria e trabalho duro levam ao sucesso. Eclesiastes, por outro lado, declara que tudo é sem sentido, que tempo e acaso governam tudo, e que sabedoria não garante nada. Esses livros ficam lado a lado na Bíblia, mas contradizem-se diretamente. Isso porque vêm de autores diferentes com visões de mundo radicalmente diferentes. Importante notar que Spinoza não negava a existência de Deus. Pelo contrário, ele tinha uma concepção muito específica da divindade. Para Spinoza, Deus seria a causa imanente e não transitiva de todas as coisas. Ou seja, o Criador e a criatura seriam unos. Spinoza descreve Deus como substância única. A teoria de Spinoza sobre Deus identifica-o com as leis da natureza científicas fundamentais, que explicam todos os fenômenos que ocorrem na natureza. A concepção de Deus de Spinoza exclui qualquer possibilidade de milagres ou interferência divina na ordem das coisas.
De acordo com Spinoza, Deus era sinônimo de natureza, o qual estaria refletido na harmonia e na existência de todas as coisas. Essa visão era radical, porque eliminava a necessidade de revelação sobrenatural. Se Deus é a própria natureza e suas leis, então não há necessidade de milagres, profecias ou intervenções divinas. A Bíblia, portanto, não poderia ser uma revelação sobrenatural, mas apenas um documento humano tentando compreender o divino, através de metáforas e histórias. Apesar de sua crítica devastadora à autoria divina da Bíblia, Spinoza não rejeitava completamente o valor das Escrituras. Ele argumentava que, apesar de toda a contaminação histórica das transmissões de seus livros, a Escritura, enquanto ensina as regras para a obediência e a salvação, não se corrompeu. É nesse sentido que se deve entender que Deus é o autor da Bíblia, porque ali se ensina a verdadeira religião, e não porque Deus tenha querido transmitir aos homens um certo número de livros. Para Spinoza, a essência da religião bíblica não estava em suas histórias sobrenaturais ou em suas alegações de autoria divina. Estava em seus ensinamentos morais sobre justiça, amor ao próximo e obediência a princípios éticos universais. Esses ensinamentos poderiam ser valorizados independentemente de quem escreveu os textos ou quando foram escritos. Spinoza fez uma síntese de seus argumentos na defesa de que a Escritura só pode chamar-se Palavra de Deus na perspectiva da religião. Os livros de ambos os testamentos não foram escritos por mandato expresso e de uma vez por todas, mas por simples acaso, por certos e determinados homens, em conformidade com as exigências de seu tempo e sua própria maneira de ser, como indica claramente a vocação dos profetas. A obra de Spinoza teve impacto profundo e duradouro. Embora tenha sido denunciada como herética em seu tempo, suas ideias eventualmente se tornaram a base dos estudos bíblicos acadêmicos modernos. Hoje, praticamente todos os estudiosos sérios da Bíblia reconhecem que ela foi escrita por múltiplos autores ao longo de séculos, que contém contradições e inconsistências, e que foi influenciada por culturas vizinhas. O método histórico-crítico de Spinoza é agora ensinado em seminários e universidades ao redor do mundo. Suas 5 vias de interpretação: naturalista, histórico-contextual, psicológica, filológica e comparativa, são ferramentas padrão para qualquer pessoa que estude as Escrituras seriamente. O que era considerado blasfêmia no século XVII é agora conhecimento aceito na academia. Mas, além dos estudos bíblicos, Spinoza teve impacto ainda maior na filosofia política. Seu argumento em favor da separação entre religião e Estado, apresentado no Tratado Teológico Político, tornou-se um dos pilares da democracia moderna. Sua defesa da liberdade de pensamento e expressão contra a autoridade religiosa influenciou o Iluminismo e moldou as constituições democráticas. Spinoza também defendeu que o Estado não deveria impor crenças religiosas aos cidadãos. Cada pessoa deveria ter liberdade para interpretar as Escrituras de acordo com sua própria consciência. O papel do Estado seria garantir a ordem pública e a justiça, não policiar crenças religiosas. Essas ideias eram revolucionárias no século XVII e permanecem controversas em algumas partes do mundo até hoje. Outro argumento poderoso de Spinoza foi a diversidade de estilos literários na Bíblia. Quando se lê atentamente, não soa como uma voz única, mas como uma coleção de autores muito diferentes, cada um com suas próprias preocupações e técnicas. Alguns livros são estruturados como crônicas históricas, listando reis, batalhas e eventos de maneira direta. Outros são poéticos, cheios de metáforas, linhas paralelas e ritmos semelhantes a canções. Ainda outros são coleções de provérbios ou reflexões filosóficas ou visões apocalípticas, cheias de imagens bizarras. Essa diversidade não é produto de um escritor inspirado. É o produto de gerações de autores diferentes, contribuindo para uma biblioteca crescente. O Evangelho de Marcos é curto, rápido, quase abrupto. Mateus o expande com longos discursos e referências ao Antigo Testamento. Lucas suaviza as arestas com grego polido e narrativa cuidadosa.
João, abandona completamente o estilo, transformando Jesus em um orador cósmico de longos monólogos místicos. Essas diferenças não vêm de uma mente unificada. Vêm de 4 autores muito diferentes escrevendo para públicos diferentes. Até as cartas refletem essa variedade. Os escritos autênticos de Paulo são urgentes, pessoais, às vezes confusos. Ele escreve como alguém apanhado no momento, dirigindo-se a comunidades reais com problemas reais. Em contraste, as cartas atribuídas a ele, mas escritas mais tarde, são mais formais, estruturadas e polidas. Essa mudança no estilo revela a mudança na autoria. Cartas espontâneas iniciais deram lugar a escritos institucionais posteriores, elaborados para apoiar a hierarquia da Igreja. A própria linguagem da Bíblia também revela sua autoria múltipla. A maior parte do Antigo Testamento foi escrita em hebraico, com algumas seções em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, a língua comum do Império Romano Oriental. Isso por si só nos diz que a Bíblia não foi escrita por uma cultura em um momento. Foi o produto de sociedades em mudança, desde tribos israelitas antigas até comunidades cristãs de língua grega. Os autores refletiram seus mundos, suas línguas e seus públicos. Spinoza usou seu conhecimento profundo do hebraico para analisar o Antigo Testamento. Ele estudou a gramática, o vocabulário e as peculiaridades estilísticas da língua em que foi escrita. Através dessa análise linguística, ele pôde identificar diferentes camadas de autoria e detectar quando textos foram editados ou expandidos. Por exemplo, ele notou que certas expressões e vocabulário aparecem apenas em algumas partes da Bíblia, mas não em outras, sugerindo autores diferentes ou períodos diferentes. A análise filológica de Spinoza também revelou como a tradução afetou o significado. A Bíblia não foi escrita em inglês ou português. À medida que se espalhava, foi traduzida para latim, siríaco, copta e, eventualmente, para línguas modernas. Cada tradução introduziu escolhas. Palavras que poderiam ser interpretadas de uma maneira ou outra foram moldadas pelas crenças dos tradutores. Por exemplo, a palavra hebraica alma em Isaías significa jovem mulher, mas quando traduzida para o grego, tornou-se virgem. Esse erro de tradução foi posteriormente usado para apoiar a alegação do nascimento virginal de Jesus. Doutrinas inteiras foram construídas sobre erros de tradução. Spinoza também chamou atenção para as vozes que foram silenciadas no processo de formação do cânone bíblico. As vozes silenciadas são tão importantes quanto as que ouvimos. Escritos de mulheres, por exemplo, foram quase totalmente excluídos. O Evangelho de Maria apresenta uma visão do cristianismo onde Maria Madalena é uma líder espiritual. No entanto, isso foi rejeitado como herético. Outros escritos, como o Evangelho de Judas, oferecem perspectivas muito diferentes sobre figuras familiares. Esses textos nos lembram que a Bíblia poderia ter sido muito diferente. Visões de mundo inteiras foram apagadas, não porque fossem falsas, mas porque perderam a luta política. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em meados do século XX, fornecem um vislumbre desse mundo perdido. Eles incluem versões de textos bíblicos, juntamente com outros escritos que não entraram no cânone. Alguns desses pergaminhos mostram variações de histórias familiares. Outros revelam ideias que circulavam entre grupos judaicos na época. A Bíblia, descobriu-se, nunca foi a única opção. Era um conjunto de escritos entre muitos, escolhidos e elevados por certos grupos, enquanto outros eram descartados. Isso levanta outra questão. Se Deus queria dar à humanidade uma revelação perfeita, por que permitir tanta confusão? Por que permitir múltiplas versões, contradições e livros perdidos? A explicação mais simples é que nenhuma mão divina estava guiando o processo. Estes eram escritos humanos preservados ou descartados por decisões humanas. Spinoza demonstrou que a autoridade da Bíblia é frágil quando examinada de perto. É fascinante porque oferece uma janela para as mentes de pessoas ao longo de séculos, lutando com as mesmas questões que os humanos ainda fazem. Quem somos? Por que sofremos? Como devemos viver juntos?
mas é frágil porque sua autoridade depende de fingir que foi escrita por um autor divino. Uma vez que se reconhecem as impressões digitais humanas, essa ilusão começa a desaparecer. A Bíblia é menos um livro escrito por Deus e mais um registro da humanidade escrevendo sobre si mesma, contando histórias, fazendo leis, cantando canções, lamentando tragédias e tentando encontrar significado em um mundo caótico. Seus autores eram humanos, todos eles. Quando se pergunta quem realmente escreveu a Bíblia, a resposta é que ninguém fez sozinho e todos fizeram. Não é o trabalho de uma única mente, mas a acumulação de séculos de luta humana, criatividade e controle. A revelação explosiva de Spinoza foi que a Bíblia não é um mistério sobrenatural, mas um documento humano perfeitamente compreensível quando analisado com as ferramentas da razão, da história e da filologia. Ao remover a aura de mistério divino que envolvia as Escrituras, Spinoza não as destruiu, mas as tornou mais interessantes e mais humanas. Ele mostrou que podemos apreciar a Bíblia pelo que ela realmente é, um vasto e confuso registro de como a humanidade tentou entender o mundo, criar significado, estabelecer sociedades e lidar com as questões eternas da existência. A revelação explosiva de Spinoza não é apenas que a Bíblia foi escrita por seres humanos comuns, poetas, sacerdotes, contadores de histórias, exilados e editores, mas que sua força reside justamente nessa imperfeição. Eles viveram em épocas diferentes, enfrentaram lutas diferentes, e suas palavras sobreviveram não por serem ditadas de cima, mas porque gerações posteriores encontraram significado nelas. O que torna a Bíblia tão poderosa não é sua voz única e perfeita, mas o fato de ela preservar tantas vozes humanas, imperfeitas e em conflito. É o registro da humanidade falando consigo mesma sobre justiça, sofrimento, esperança e o significado da vida. Uma vez vista sob essa luz, graças a Spinoza, a Bíblia não precisa mais ser defendida como impecável. Ela pode ser apreciada como humana, uma criação vasta e confusa nascida da imaginação, política e anseio, não da boca de Deus, mas das mentes de homens e mulheres. Essa é a verdade final. Quem realmente escreveu a Bíblia não foi Deus, fomos nós. Spinoza pagou o preço de sua coragem com excomunhão e censura, mas sua revelação libertou a humanidade para ler as Escrituras com olhos abertos. E agora? Se você sentiu o peso dessa revelação e percebeu que a Bíblia que lhe ensinaram é apenas metade da história, não pare por aqui. Compartilhe este vídeo para que outros também possam conhecer essa liberdade intelectual. Ou você corre o risco de deixar essa verdade crucial morrer em silêncio novamente. Deixe seu comentário com o que mais te chocou sobre Spinoza e a autoria humana da Bíblia. A sua jornada para entender o livro mais influente do mundo está apenas começando.